o chocante discurso que o mega profeta do Senhor fez no parlamento em Palermo, na Itália. Palermo, Itália. Bem, muito obrigado, Sua Excelência, o honrado senador Messina, juntamente com Vossa Excelência, o senador Sidi Potti. Muito obrigado pelos maravilhosos discursos que vocês fizeram. E nós queremos também agradecer a recepção que recebemos desde que nós chegamos aqui. Vocês nos receberam com grande alegria, com muito carinho, muito amor. E vocês nos fizeram entender que a Itália se destaca entre todas as nações da Europa, porque vocês são líderes muito poderosos deste país muito poderoso. E em toda a sua agenda tão ocupada, os seus protocolos e os seus mandatos, em meio a tudo isso, vocês consideraram digno, importante e significativo participar desta missão do Senhor. Eu quero dizer, Suas Excelências, aqui, que hoje de fato é um dia muito especial para nós, que vocês nos permitiram vir a esta casa tão deslumbrante. E nós demos uma volta por toda ela e vimos a riqueza histórica desta casa. E muito mais importante é a importância e o significado do Parlamento da Sicília, onde vocês dois se sentam. E nós estamos muito tocados. E esta casa, sem dúvida, é o início da democracia parlamentar globalmente. E que todos os parlamentos que vocês veem ao redor de todo o mundo são essencialmente fruto desta casa tão augusta. Eu também quero agradecer por me dar uma chance de falar com vocês a respeito do que o Senhor está dizendo para este país e até mesmo para esta casa. Suas Excelências, membros ilustres desta grande casa, este é um cenário muito único, porque apenas em raríssimas ocasiões nós tivemos oportunidade de conversar com legisladores e aqueles que fazem as leis. Nós apreciamos que o governador da região enviou vocês para representá-lo neste evento. E eu também quero apreciar que os membros deste primeiro parlamento enviaram todos vocês aqui para representá-los. O meu filho representa a Assembleia aqui e os membros da Assembleia.
Eu quero me dirigir ao seu país abençoado e especialmente a esta classe de líderes. Eu quero dizer que nós estamos realmente tocados pela riqueza da cultura, a riqueza das cores tão quentes que nós vimos neste lugar, desde que nós entramos aqui. Eu quero que vocês saibam que eu estou falando com vocês agora, os membros deste primeiro parlamento aqui, em um tempo muito importante, quando o Senhor Todo-Poderoso, Ele falou comigo a respeito da gloriosa vinda do Messias. Esta é a mensagem que eu quero compartilhar e como que esta casa pode estar envolvida de forma relevante nesta missão. Eu aprecio os princípios democráticos cristãos que vocês expuseram aqui, os cristãos democratas. E eu quero que vocês saibam o seguinte, suas excelências que estão compartilhando disto, que nós já vimos muito desde que nós chegamos à sua abençoada nação. Nós vimos a melhor exposição de tecnologia, que a cultura é extremamente elevada. Nós vimos o avanço do pós-modernismo. A sua nação é bem conhecida mundialmente. Recentemente, nós soubemos que a Itália lançou um foguete, uma nave espacial. E esta nave vai fazer o que todas as outras nações falharam em fazer. Ir e limpar os escombros lá em cima, no espaço acima da Terra. E eu sei que isto veio por causa dos seus corações morais e da responsabilidade moral. Nós também estamos cientes de que Vossa Excelência é professor de medicina e que o avanço nas áreas médicas e cirúrgicas neste país são muito óbvios e reconhecidos globalmente. E até mesmo a democracia deste país. Então, todas estas coisas juntas, elas falam de um país que é pós-moderno, um país que se destacou dentro dos avanços da tecnologia que você vê na Europa agora. Dentro destes avanços, nós vemos a inteligência artificial na Europa, entre outras coisas. E todos estes avanços que vocês fizeram na tecnologia, na ciência, na engenharia, na medicina e em tantas outras coisas, que suas excelências estão compartilhando com este parlamento aqui. Eu quero dizer que, infelizmente, por causa deste pós-modernismo desta nação, esta nação e muitas nações da Europa se afastaram dos caminhos do Senhor. Por causa deste avanço que as nações da Europa têm visto, então, agora mesmo, nós estamos sentados no berço, na pedra fundamental da democracia parlamentar. E neste lugar nasceu o primeiro parlamento no mundo inteiro. Infelizmente, agora mesmo,
As democracias parlamentares da Europa, os mandatos parlamentares e os procedimentos desta nação também se desviaram, se afastaram daquilo que foi a base original, fundamental deste primeiro parlamento. Suas Excelências, eu quero que vocês saibam, e todas as pessoas que estão sentadas aqui, inclusive eu mesmo, que de fato nós estamos cientes de que este primeiro parlamento, que estão sentados aqui, em cujas câmaras, em uma delas na qual estamos hoje falando, nós estamos cientes de que esta casa, quando ela estava no seu primeiro estado, tinha 3 unidades, 3 ramificações. Nós tínhamos a seção feudal e uma outra seção era a seção eclesiástica. Então, depois outra seção foi a seção governamental. E nós estamos cientes de que cada uma delas representava diferentes constituições dentro da casa. Vossa Excelência também está ciente de que a casa, quando começou o seu mandato, o primeiro parlamento, do qual todos os outros parlamentos nasceram a partir daqui, todos os parlamentos que nós vemos globalmente são fruto desta casa, deste primeiro parlamento histórico. Então, quando os pais da democracia parlamentar estavam formando esta casa, em sua sabedoria, eles viram que aqueles 3 braços eram necessários para conduzir esta casa. Então, o ramo eclesiástico, que tinha assentos, que receberam assentos, cadeiras permanentes naquela casa, no parlamento, era representado por bispos, arcebispos, pastores, homens com vestes sacerdotais. E se você acompanhar a história e o estágio inicial de formação desta casa, o primeiro parlamento do mundo inteiro, que deu origem a toda a democracia parlamentar globalmente, nós podemos ver que aquela geração, em sua sabedoria, eles viram a centralidade do ramo eclesiástico para poder levar adiante o mandato do programa legislativo daquele primeiro parlamento. Na verdade, o que nós sabemos muito bem pelos escritos que vieram desta casa é que todos os outros ramos, todas as outras unidades feudais e governamentais se consultavam grandemente com os assentos eclesiásticos, com o ramo eclesiástico. E em sua sabedoria, os primeiros pais que participaram do estágio de formação desta casa, eles sabiam que seria muito importante que na agenda legislativa de qualquer parlamento,
que eles procurassem conselho do ramo eclesiástico que representa a agenda de Deus. Infelizmente, Suas Excelências, à medida que o tempo passou nesta nação, aconteceu um afastamento de priorizar a agenda de Deus da agenda legislativa, não apenas da Itália, mas também de todas as nações da Europa, literalmente todas. As virtudes divinas, os valores divinos que o ramo eclesiástico desta casa garantiu que fosse arraigado, garantiu que fosse estabelecido em qualquer lei, qualquer legislação que fosse feita nesta casa. Infelizmente, estas virtudes divinas não foram mais observadas. Suas Excelências, eu compartilho estas palavras com vocês. O ramo eclesiástico que, por um desígnio, receberam cadeiras nesta casa que deu origem a todo este processo, a todo o parlamento global. Este ramo eclesiástico era constituído por arcebispos de um Deus específico, o Deus de Israel. E esta é a forma como eles priorizaram o projeto do Senhor. Todo e qualquer projeto de lei que fosse aprovado nesta casa, os princípios bíblicos eram arraigados e preservados. Mas, infelizmente, hoje, começando desta casa na qual nós estamos agora, indo até todos os parlamentos que nasceram a partir deste parlamento. Hoje, as democracias parlamentares de todo o mundo têm dado meia volta e seguiram outra rota, onde agora a agenda legislativa não reflete as virtudes divinas originais que a princípio foram estabelecidas nesta casa. Sua Excelência, o honrado senador Vistina, e toda a casa e o governo que vocês representam aqui, e Suas Excelências e os senadores que estão representados aqui, eu quero chamar a sua atenção hoje para o seguinte aqui. Que toda vez que os membros do braço do governo, a qualquer momento, quando os parlamentares, os honoráveis membros desta honrada Câmara, a Casa da Lei, todas as vezes que eles legislam globalmente, todas as vezes que vocês legislam para reduzir a violência, para diminuir o crime, para reduzir a corrupção na sociedade, para combater o abuso de drogas e o tráfico de drogas, para combater o tráfico humano, para combater os homicídios, pedofilia
ou qualquer outros desafios que aprisionam a sociedade moderna, a qualquer momento, qualquer parlamento nesta terra, os parlamentares desta terra se dedicam a este tipo de legislação para melhorar a vida dos cidadãos desta sociedade. É por isso que eu quero ressaltar isto para vocês. Todas as vezes quando vocês fazem isso, vocês estão sempre invocando a regra moral de Deus. Vocês estão proclamando as virtudes da ética santa de Deus. Então você pode ver muito claramente que desde o início o propósito para o qual o Senhor estabeleceu este braço do governo era essencialmente para poder proclamar a lei moral de Deus, a lei divina de Deus, os ideais de Deus. Mas, infelizmente, hoje, Suas Excelências, como membros do parlamento desta casa abençoada e como membros do parlamento desta nação abençoada, a nação da Itália, e os membros do parlamento de toda a Europa, inclusive o parlamento europeu em Bruxelas, infelizmente hoje, que a agenda legislativa parlamentar, ela mudou, ela se desviou. De tal forma que hoje é comum no parlamento eles apresentarem projetos de leis que literalmente provocam o Senhor. Leis que são uma afronta direta, um ataque direto ao próprio Deus como Criador. Suas Excelências que participam deste parlamento comigo aqui hoje, que quando este primeiro parlamento da terra, do mundo, foi estabelecido, o ramo eclesiástico, o braço eclesiástico deste parlamento de Palermo, eles tinham que certificar-se de que qualquer diligência, de que qualquer projeto de lei, qualquer lei que estivesse sendo aprovada, teria que passar pelo braço eclesiástico da legislação desta casa. Então, o braço eclesiástico iria redigir esta lei, essa legislação. Iria garantir que os valores de Deus, os valores divinos, sejam refletidos em cada projeto de lei que foi produzido neste parlamento. E isso, então, estaria dando exemplo para os outros parlamentos do mundo inteiro. Mas, infelizmente, o que nós vemos hoje, os parlamentos e os legisladores do mundo inteiro, especialmente da Europa agora, começando já deste primeiro parlamento da Itália em Palermo, eles perderam a direção. E eles começaram a aprovar leis que chamam o mal de bem. Eles produzem leis que chamam o bem de mal. Todos os parlamentos globalmente, eles têm uma agenda legislativa onde eles essencialmente agora chamam trevas de luz e luz de trevas.
E esta é uma tragédia que sobreveio a esta geração, povo abençoado. E é por isso que o Senhor Deus Todo-Poderoso me enviou aqui hoje. E para me dirigir a vocês, Suas Excelências, que estão sentados nesta casa honrada, e para que vocês saibam que o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele mesmo, Ele diz: ai daqueles que chamam a luz de trevas, e ai deles que chamam trevas de luz. Suas Excelências, hoje, a agenda legislativa de todos os parlamentos da Europa, começando pelo parlamento aqui de Palermo, eles esqueceram as mesmas virtudes que estabeleceram o parlamento quando este lugar começou. Suas Excelências, eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte fato: o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele fez o discurso mais poderoso que já foi feito em todo o universo. E este discurso que Ele fez está no livro de Mateus, capítulo 28. Versículos 16 ao 20. E nós podemos ler do 18 ao 20. Com sua permissão, Suas Excelências, Sua Excelência que representa o governador desta região, o honrado Messina, e Sua Excelência que está representando o Senado desta nação, o honrado Sidipote. A Bíblia no livro de Mateus, capítulo 28, Jesus fez um dos discursos mais espantosos de que já se ouviu desde a criação. Suas Excelências, eu estou ciente de que pessoas fizeram discursos muito espantosos nesta terra. Discursos foram feitos por Winston Churchill. Discursos foram feitos por presidentes. Discursos foram feitos por filósofos. Discursos foram feitos por Martin Luther King, Spurgeon e muitas pessoas de diferentes campos. Mas o maior discurso que já foi feito para todo o universo, eu quero apresentar a este parlamento aqui. Este discurso foi feito pelo nosso Senhor Jesus. Este discurso está no livro de Mateus. Mateus capítulo 18, do versículo 18 ao 20. Este é o maior discurso dentre todos os discursos que já foram feitos em todo o universo. E eu estou ciente de que eu estou fazendo esta citação na Casa da Legislação, na Casa da Autoridade. Então, neste discurso mais surpreendente dentre todos os discursos, o nosso Senhor Jesus Cristo fez o seguinte discurso. Um discurso que foi um marco. Um discurso que quebrou o recorde e nunca foi substituído, nunca foi superado por nenhum outro. Mateus 28, versículo 18, ele diz: então Jesus veio a eles e disse:
toda autoridade no céu e autoridade na terra me foi dada. Suas excelências, nunca ninguém se levantou diante deste universo e disse uma coisa tão enorme como esta. Ninguém em toda a criação, até que venha o reino futuro, ninguém nunca jamais fez um discurso tão enorme quanto este. Ele se levantou e ele fez uma declaração e um pronunciamento universal de que toda autoridade no céu e autoridade na terra foi dada a ele, Jesus, o nosso Senhor e abençoado Salvador. E depois de dizer uma coisa tão surpreendente como esta, ele agora foi adiante para definir o papel desta autoridade. No versículo 19, ele diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Suas excelências, eu quero relembrar vocês do seguinte neste primeiro parlamento do mundo inteiro: que toda vez que as democracias parlamentares e os legisladores se envolvem em legislar nesta nação da Itália, isto para produzir projetos de leis e leis que afetam cada pessoa nesta nação, toda vez que os parlamentares de toda a Europa, em suas respectivas nações, e até mesmo o Parlamento da União Europeia em Bruxelas, toda vez que eles se envolvem em legislar, vocês exercitam esta autoridade. Eu quero que vocês saibam, suas excelências, que participam deste parlamento, que eles sempre praticam a autoridade delegada. Porque toda autoridade no céu e toda autoridade sobre a terra foi dada a Cristo Jesus, nosso abençoado Senhor e Salvador. Então isso é importante. É muito significativo e importante. Que todos os legisladores, começando na Itália até a Europa, todos os europeus membros do Parlamento Europeu, legisladores que legislam em seus respectivos países, eles precisam ser despertados nesta hora. Quando o anúncio da gloriosa vinda do Messias está sendo feito nesta tremenda casa, neste continente, preciso recordar a vossas excelências que todas as vezes que eles legislam, eles precisam ser despertados para o fato de que a autoridade que eles exercitam é a autoridade delegada do nosso Senhor e abençoado Salvador, Jesus Cristo. Há uma crise legislativa agora mesmo, globalmente.
Porque as leis que estão sendo feitas nos parlamentos hoje são uma afronta, um ataque direto à autoridade do Senhor. E os parlamentos da Europa se levantaram. Eles se levantaram bem alto para fazer passar leis, projetos de leis que tentam mudar a ordem moral da criação de Deus. Suas Excelências, quando il Signore Gesù dice questo in Matteo capitolo 28, quando ele se levantou e fez esta declaração universal, foi o discurso mais poderoso que já foi dado em todo o universo. Quando ele disse isto, este foi o cumprimento da profecia que foi dado a Daniel antes. No livro de Daniel, capítulo 7, 13 e 14. Porque Daniel viu aquele tempo. Daniel viu que esta autoridade repousaria sobre o Messias. Este foi literalmente o cumprimento daquilo que já era. Então, todas as vezes que os parlamentares estão exercitando autoridade, eles precisam se lembrar de que esta autoridade é delegada pelo dono da única autoridade. O Senhor Jesus, ao estender o seu discurso, ele então fala a razão pela qual esta autoridade foi restaurada. Para ir e fazer discípulos de todas as nações. Para fazer as nações virem ao Senhor. Em outras palavras, quando vocês estão elaborando leis e projetos de leis no parlamento, o centro da sua agenda legislativa, a prioridade, deveriam se perguntar como que esta lei vai atrair o nosso povo para Jesus. E é por isso que eu estou falando com o parlamento da Europa a partir deste primeiro parlamento no tempo quando há uma crise legislativa. O livro de Daniel, capítulo 7, eu vou ler o 13 e o 14. Ele disse: na minha visão à noite, olhei e vi um semelhante ao Filho de Homem, durante todo o seu ministério público nesta terra, o nosso Senhor e abençoado Salvador Jesus Cristo sempre se referiu a si mesmo como o Filho do Homem. Na minha visão à noite, olhei e vi um semelhante ao Filho de Homem, vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do Ancião de Dias e foi conduzido à sua presença. No versículo 14 ele diz: a ele foram dados a autoridade. Daniel, o profeta do Senhor, já tinha visto isto. Então, isto não é algo que veio do nada. Os profetas da Bíblia já tinham visto isto. Como agora eu já vi ele exercendo esta autoridade na dispensação vindoura. E ele diz: foi-lhe dado autoridade, glória e poder soberano. Todos os povos e pessoas de todas as línguas o adoraram.
O seu domínio é um domínio eterno, que não acabará. E o seu reino jamais será destruído. Suas excelências que estão compartilhando este parlamento comigo, neste primeiro parlamento de todo o mundo. Isso é muito chocante, porque vocês veem muito claramente que o nosso Senhor e abençoado Salvador, Ele é o dono de toda a autoridade no céu e toda a autoridade na terra. E nós vimos que em Mateus 28, quando ele fez aquele discurso espantoso que foi um marco, quando agora a plenitude do tempo chega e as profecias do Antigo Testamento que falavam da autoridade dele agora se cumpriram, depois de declarar que toda a autoridade no céu e toda a autoridade na terra foi dada a ele, ele agora estabelece o propósito, o papel dessa autoridade. Ele agora estava falando com a humanidade, aqueles a quem ele queria delegar essa autoridade. Como os parlamentares que estão sentados neste parlamento, que sentam no parlamento da Europa, sentados no parlamento da União Europeia em Bruxelas, os parlamentos das respectivas nações europeias e globalmente também. Ele deu as instruções e o propósito para esta autoridade. Ele disse, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Em outras palavras, se você vai exercitar uma autoridade delegada em qualquer parlamento globalmente, ou até mesmo na Europa moderna, então este é o propósito, esta é a razão. Esta é a bússola para que cada lei que você produzir seja capaz de direcionar as pessoas para Deus, para que as pessoas possam adorá-lo e ensiná-los a obedecer tudo o que eu comandei a vocês. Então ele diz que certamente eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Suas excelências, eu quero que vocês entendam que quando vocês se retirarem e tiverem contato com os grupos de trabalho do parlamento com o qual você estava envolvido, a minha oração é que vocês tragam este despertamento para eles. E não há uma plataforma melhor do que os cristãos democratas que sustentam os princípios bíblicos. Suas excelências, que se sentam nesta casa augusta, eu quero que vocês entendam que os parlamentares da Europa, agora mesmo, há uma crise. Eles precisam da misericórdia de Deus. Eles precisam do perdão de Deus. Eles precisam da compaixão de Deus. Eles precisam da sabedoria e discernimento de Deus, para que eles sejam capazes de corrigir os erros, aquilo que está errado. As anti-Deus, as legislações anti-Deus que eles estabeleceram neste continente. Suas excelências,
Eu quero trazer a atenção deste primeiro parlamento e de todos os parlamentos globalmente por extensão que o juízo de Deus está vindo. O juízo de Deus está vindo para aqueles que chamam as trevas de luz e para aqueles que chamam a luz de trevas. O julgamento de Deus está vindo. Eu quero que os parlamentares da Europa e do mundo, vindo a partir deste primeiro parlamento da terra, que todos saibam que o Senhor Deus Todo-Poderoso está dizendo que ai daqueles que desviam os meus filhos do meu caminho. Que qualquer um que desviar um destes meus pequeninos e fazer com que eles agora vão para o pecado e vivam uma vida pecaminosa, ao legislar pelas leis enganosas que desviam e fazem com que as pessoas, os cidadãos agora sigam a Satanás, sigam o pecado, que amem o pecado e abracem o pecado. Ele diz que teria sido melhor para aquela pessoa que uma grande pedra de moinho fosse amarrada ao seu pescoço e lançada nas profundezas do mar. Sua Excelência que compartilham deste parlamento. Eu quero que vocês saibam que o juízo de Deus está vindo contra todos os parlamentares desta terra, porque toda autoridade que é exercida em todos os parlamentos globalmente foi a autoridade delegada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E é totalmente incontestável, Suas Excelências, que não importa a quantidade de educação, sofisticação e modernismo que uma nação atinja, ninguém pode contestar este pronunciamento de Jesus. Em virtude do fato de que o nosso próprio Senhor Jesus derrotou a morte e já está entronizado como dono de toda a autoridade. Aleluia. Então, naquele discurso, de todos os discursos que ele fez em Mateus 28, versículos 18 a 20, o Senhor está declarando absoluta autoridade eterna que pertence somente a Ele. E que qualquer pessoa que exerça essa autoridade no processo da legislação ele está simplesmente exercitando a autoridade delegada que o Senhor delegou a Adão e Eva na criação e delegou agora para aqueles com quem ele está falando, com os discípulos. Ele estava falando depois que ele completou a obra da cruz. E que o nosso Senhor Jesus declarou autoridade eterna. That all authority in heaven and authority on earth belongs to him. Esta declaração que Jesus Cristo fez, que toda autoridade no céu e na terra são dele, pertencem a ele. Suas Excelências, esta declaração também é um desafio direto a qualquer um que reivindique ter autoridade nesta terra, quer seja um rei, quer seja um legislador. E este despertamento é o que vai salvar a Europa. Este é o despertamento que salvará esta geração.
Suas excelências, não há dúvida de que toda autoridade pertence a Jesus. E que esta declaração de que ele fez, de que toda autoridade pertence a ele, é um desafio direto para todos aqueles que reivindicam uma vida independente ou de adoração a ídolos. Você então se pergunta, Sua Excelência, onde os parlamentos da Europa conseguem a audácia de legislar leis que tentam defender o indivíduo que está vivendo longe de Deus? He is the authority, the final judge, who is coming to judge everybody in creation. No livro de Atos, capítulo 17, 30 e 31, o Senhor declara muito claramente que o nosso Senhor Jesus, Ele é o juiz, Ele é a autoridade e o juiz final que está vindo para julgar toda a criação. The fact that all creation, all the galaxies, all the planets were created and are under His authority. O fato de que toda a criação, todas as galáxias, todos os planetas foram criados debaixo da autoridade dele é um testamento suficiente de que ele é o dono de toda a criação, de todo o universo. Sua Excelência, o fato de que ele pôde alimentar 5.000 pessoas com apenas 2 peixes e 3 pães é um testamento, é um testemunho suficiente para saber que ele tem toda a autoridade. O fato dele poder se levantar e andar sobre as águas, na verdade, este é o testamento de que ele é o dono de toda a autoridade do universo. O fato de que ele pôde parar a tempestade, as leis da natureza lhe obedecem, é um testamento de que, de fato, toda a autoridade pertence a ele. Sua Excelência, até mesmo Nicodemos, um dos que exerciam a autoridade, até mesmo Nicodemos, que exercia autoridade no Sinédrio, reconheceu esta eterna e absoluta autoridade que o Messias tem. Até mesmo ele disse, eu sei que você tem a autoridade do Pai. O fato de que ele podia aparecer para mais de 500 pessoas ao mesmo tempo. Portanto, Sua Excelência, Suas Excelências, o Senhor está dizendo, a partir deste primeiro parlamento do mundo, que toda autoridade exercitada neste parlamento é a autoridade delegada por Jesus. We are obligated, it's incumbent upon us that exercise that delegated authority to go out. Portanto, nós temos como obrigação, nós somos obrigados e cabe a nós exercer esta autoridade delegada para sair e informar a cada pessoa criada por Jesus para dizer-lhes que toda a autoridade foi dada a Cristo Jesus. Todas as pessoas criadas por Deus. Todo ser humano tem o direito de saber e nós temos que dizer para eles que toda a autoridade no céu e toda a autoridade na terra foi dada a Cristo Jesus pela forma como vocês fazem as leis. Para que eles possam se submeter à autoridade de Cristo e receber os benefícios de se submeter à autoridade de Cristo e ter direito ao reino de Deus que está vindo. Suas Excelências,
human right. Este é um direito humano básico. The parliaments and parliamentarians and legislators Os parlamentos, os parlamentares e os legisladores da Europa, they need to understand eles precisam entender that commissioning, that delegation that Jesus is delegating to you, que aquele comissionamento e delegação que Jesus está delegando para vocês, usando a própria autoridade dele, é um direito humano básico para todos os europeus. Este é o papel dos parlamentares no exercício da autoridade delegada por Jesus. Portanto, nosso papel é dizer para cada cidadão da Europa que o nosso Senhor Jesus, somente Ele é o dono de toda a autoridade no céu e na terra, e por isso então todos devem ir a Ele, submeter-se a Ele, para que assim eles possam receber os benditos benefícios de se submeter debaixo da salvação de nosso Senhor Jesus. Suas Excelências, nós temos vivido através de uma geração de parlamentares e parlamentos que aprovaram leis que aceitaram o homossexualismo. Suas Excelências que partilham deste parlamento comigo, eu quero que vocês saibam que o juízo de Deus está vindo. O juízo de Deus está vindo contra os parlamentares da Itália e dos parlamentares da Europa, porque ao exercer a autoridade delegada, eles legislaram para legalizar o homossexualismo. E eles fizeram com que os filhos de Deus fossem desviados, porque eles institucionalizaram a abominação. Suas Excelências, vocês que representam o eleitorado dentro desta casa augusta, eu quero que vocês saibam que o Senhor está chamando os parlamentos da Europa para retornarem ao temor de Deus, para que vocês reconstituam novamente o braço eclesiástico constituído por aqueles que falam em favor de Jesus, aqueles que falam em favor de Deus, para que cada legislação agora possa estar fundamentada nos padrões morais de Deus. Suas Excelências, o juízo de Deus está vindo contra os parlamentares da Itália e da Europa, porque em suas agendas legislativas, Sua Excelência, o que vocês têm feito é a abominação. Agora mesmo, os parlamentares deste chamado mundo ocidental moderno estão ocupados legislando para produzir leis e projetos de leis que vão obrigar as empresas de seguro saúde, a patrocinar e pagar transplantes de útero para que homens gays possam receber úteros de uma mulher morta, de um cadáver morto, onde eles tiram o útero e transplantam para um homem gay para que ele possa dar à luz a filhos. O juízo de Deus está vindo contra os parlamentares da Europa. Eles decidiram aprovar agora leis e projetos de leis que obrigam as empresas de seguro-saúde a pagar por cirurgias caríssimas, transplantes caríssimos de útero de uma mulher morta,
men who are homosexual gay men can be given wombs of women who are freshly died, transplant, that they may give birth to children. Your Excellencies, because of that, the judgment of God is coming to the parliamentarians of Úteros de mulheres que acabaram de morrer, que possam ser cortados, transplantados para homens gays, homens que são homossexuais, para que possam receber úteros de mulheres que acabaram de morrer, transplantes para que eles possam dar à luz a filhos. Suas excelências, por causa disto, o juízo de Deus está vindo sobre os parlamentares da Europa. Suas excelências, o juízo de Deus está vindo sobre todos os parlamentares da Europa. É por isso que o Senhor me enviou a este primeiro parlamento do mundo inteiro para clamar por um arrependimento nacional dentro das assembleias nacionais de cada nação. They have legislated laws that have legalized homosexuality, abomination, and they have called it alternative lifestyle. Suas excelências, em seu modernismo e educação, eles estabeleceram leis que legalizaram o homossexualismo, a abominação, e eles ainda chamam isso de estilo de vida alternativo. Suas excelências, eu não sei se os senhores estão cientes que as leis que foram aprovadas a partir desta casa, que legalizaram o aborto, que os projetos de leis e leis que vocês aprovaram que legalizaram o aborto, neste continente da Europa, levou a um assassinato em massa que acontece em uma base diária através de todas as cidades da Europa. Suas excelências, eu não sei se vocês estão cientes que mais de 73 milhões de pessoas são mortas, pessoas que são criadas à imagem e semelhança de Jeová, o nosso Deus. Em nome do aborto, e é meu direito, é minha vida. Suas excelências, falando deste primeiro parlamento na Europa e dos parlamentos do mundo inteiro, estas crianças assassinadas, é um holocausto, um genocídio que está acontecendo dentro dos úteros. Alguns foram queimados com produtos químicos. Químicos foram derramados sobre eles, em nome de pílulas abortivas. Alguns deles, os médicos entram lá com tesouras, eles cortam os pescoços deles, assassinam eles e arrancam eles para fora do útero. Suas excelências, esta geração de parlamentares são culpados de genocídio. O Senhor diz na sua lei que não matarás. Porém, os legisladores dessa geração moderna têm promulgado leis que encorajam o assassinato em massa, genocídio em massa, holocausto em massa. Em 24 de agosto do ano de 2024, o Senhor falou comigo por voz, em um sonho, e Ele disse: o juízo de Deus está vindo. O dia já foi separado e o juiz já foi designado. Então, Suas Excelências, a não ser que esta geração atual de legisladores se arrependam e busquem a misericórdia do Senhor, o juízo de Deus estará vindo para eles no lago de fogo.
Suas Excelências, no livro do Gênesis, capítulo 5, versículos 1 e 2, o Senhor diz que Ele os criou macho e fêmea, os abençoou e Ele os chamou de humanidade quando eles foram criados. Mas nesta geração, Sua Excelência, os parlamentares pós-modernos tentaram mudar esta ordem moral de Deus. Sua Excelência, a pior forma de queda que pode sobrevir a uma geração é onde agora nós chegamos no lugar quando nós queremos mudar a criação de Deus, a ordem moral de Deus, para se adequar à nossa vontade pecaminosa, aos nossos desejos pecaminosos. Em nome do multiculturalismo, em nome do pluralismo, em nome da inclusividade, em nome de um estilo de vida alternativo. O juízo de Deus está vindo. Vossa Excelência, em todas as cidades da Europa e do mundo inteiro, vocês encontram pessoas que estão literalmente sobrevivendo, quase morrendo por falta de comida. Há injustiça em todas as partes do mundo. Viúvas estão sendo abusadas, as suas propriedades sendo tiradas. Os que não têm voz, os fracos da sociedade, eles não têm nenhum defensor. Por causa da corrupção que entrou na sessão legislativa. O amor ao dinheiro que entrou em todos os parlamentos e em todos os legisladores de todas as legislações deste mundo. Os interesses pessoais das grandes empresas, empresas farmacêuticas, empresas biotécnicas, é a agenda deles que está sendo levada adiante. Então ninguém dentro das câmaras legislativas dos parlamentos deste mundo jamais se importou com os fracos, os vulneráveis, aqueles que não têm voz. Suas Excelências, eu quero relembrar vocês que o nosso Criador, o Deus de Israel, Ele disse: quando eu estava faminto, você não me deu de comer. Quando eu estava sedento, não me deu nada de beber. Quando eu não tinha abrigo, você não me acolheu, nem me construiu uma casa. Quando eu estava nu, você não me cobriu, não me vestiu. Quando eu estava enfermo, você não veio me confortar. Quando eu estava na prisão, você não veio me visitar. Suas Excelências, o juízo de Deus está vindo. Porque o Senhor diz, então Ele dirá àqueles à sua esquerda: apartai-vos de mim, vós malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Este é o destino que está pendurado no pescoço de todos os legisladores da Europa agora. Sua Excelência, para concluir, eu quero dizer que os parlamentares deste continente, os legisladores que estão empurrando as agendas legislativas dentro dos parlamentos da Europa, começando deste primeiro parlamento aqui da Itália, de Palermo, que se sentam aqui em Palermo, e por extensão globalmente para o mundo moderno,
Todos os parlamentares estão agora mesmo em uma necessidade desesperadora, pela misericórdia de Deus, pelo perdão de Deus, pela graça, sabedoria e compaixão de Deus. Caso contrário, o lago de fogo está aceso bem diante deles. Suas excelências, para concluir, eu quero dizer o seguinte, que o Messias está vindo. E o Senhor está dando aos parlamentares da Europa hoje uma oportunidade para corrigir os seus erros e endireitar as coisas erradas que todos os parlamentos da Europa têm continuamente, descaradamente cometido sem nenhum temor de Deus. Em nome do direito pelo aborto, orgulho gay, estilo de vida alternativo, é meu direito, é meu corpo, é a minha vida. O Messias está vindo. E o juízo de Deus está vindo. E é por isso que hoje aqui, bem diante do primeiro parlamento do mundo inteiro, eu estou declarando aqui hoje que há necessidade de um arrependimento global para os legisladores de todos os parlamentos globalmente, começando em Palermo, toda a Itália, o mundo ocidental e o mundo inteiro. Porque o Messias está vindo. Somente o arrependimento pode salvar os parlamentares desta era. Eu quero agradecer-lhe, Sua Excelência, o honrável senador Messina, que está sentado aqui representando o governador desta região. E eu quero te agradecer, Sua Excelência, o honrado senador Sid Potti, por estar aqui representando o Senado desta nação. Obrigado por me dar uma oportunidade. Esta é uma imerecida oportunidade para me dirigir à primeira casa de leis que se sentam aqui em Palermo. E todo o parlamento de Roma e de todas as nações da Europa, inclusive o parlamento da União Europeia em Bruxelas, e por extensão globalmente. Obrigado. Que o Senhor os abençoe. Ilustríssimo profeta, nós gostaríamos de dar-lhe algo de grande valor, como uma recordação da sua visita aqui neste dia tão importante, representando o governo e a Assembleia da região da Sicília. Isto é maravilhoso. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. E eles apresentaram presentes especiais para honrar o poderoso profeta do Senhor, pelo poderoso e histórico discurso que ele fez no primeiro Parlamento Europeu de Palermo,
na Itália.